Acompanha comigo, Jonas, capítulo 1, versículo 1, o tema da minha mensagem hoje é juízo e misericórdia. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Eu falei nas últimas duas mensagens, as duas primeiras, sobre a importância que nós temos de defender a literalidade do livro de Jonas. Porque se eu e você dizemos que Jonas é apenas uma parábola, é apenas uma história para ser contada para os filhos, uma história que realmente influenciou muito da literatura mundial, como Moby Dick, como os irmãos, esqueci o nome daqueles irmãos lá, e várias outras obras literárias aí, né? Robinson Crusoe. Se nós encaramos Jonas apenas como história, nós estaremos com um sério problema. Se nós encaramos Jonas como uma analogia, como uma parábola, por que teremos um sério problema? Porque Jesus cita Jonas como um fato, como algo concreto, como algo verdadeiro. Então, se nós dizemos, olha, Jonas não foi real, nós estamos dizendo que Jesus mentiu. Dizendo que Jesus mentiu, estamos dizendo que ele pecou. Dizendo que ele pecou, estamos dizendo que ele não pode nos salvar. Dizendo que ele não pode nos salvar, estamos dizendo que estamos condenados ao inferno. Essa é a conclusão óbvia. Então, o livro de Jonas, ele é muito edificante porque ele vai quebrando paradigmas, né? Por exemplo, pastor, eu tenho livre-arbítrio. Pergunta para Jonas se ele teve. É claro, eu não estou dizendo que nós não podemos decidir coisas em nossas vidas e colhemos consequências dessas escolhas, mas uma coisa eu e você temos que pensar e ter a certeza é a seguinte: quando a nossa vontade estiver em oposição à vontade do Senhor, a vontade de Deus vai ser feita. A vontade do Senhor vai ser cumprida. Quer você queira, quer não queira. Ou você aceita e faz por bem aquilo que o Senhor ordena, ou nem que seja vomitado por um peixe, mas a vontade do Senhor vai sobressair sobre a nossa. Outro paradigma que nós vemos no livro de Jonas quebrando também é sobre o sofrimento do cristão. Porque até então, hoje em dia, você pregar mensagens sobre sofrimento, você quase que vira um herege no meio da igreja. Como assim? As pessoas não gostam de ouvir. Que Deus vai te sustentar em meio à dor. Eu falava com os irmãos do pequeno grupo essa semana, né? Nós estamos na iminência aí, talvez, das eleições mais importantes do nosso país. E eu disse a eles, olha, nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que essa quadrilha de criminosos não volte ao poder. Mas pode ser que haja fraude, pode ser que o povo escolha, pode ser que de novo nós tenhamos aquele governo que saqueou o Brasil durante tantos anos e que tem levado tantos e tantos à miséria, não apenas em nosso país, a América Latina, América do Sul e tantos outros lugares. E então minha irmã disse assim para mim, pastor, se acontecer o caso do outro ganhar, não seria uma boa ideia mudar de país? Se você quiser, você vai, eu não tenho dinheiro para isso, né? Eu vou ficar aqui, vou aguentar o tranco. Eu ainda disse assim, ainda que o pior aconteça, ainda que seja de forma fraudulenta, ainda que nós daqui a um ano, Deus queira que não, mas daqui a um ano que nós estejamos comendo nossos pets, como a Venezuela. Deus não deixa de ser Deus por conta disso. Deus continua governando de forma absoluta e nada foge do seu controle. Por quê? Porque diversas vezes nós vemos na Escritura o Senhor levantando reis ímpios para subjugar o seu povo por conta do pecado. Então, de todas as formas, Deus está no controle e a gente pode ficar tranquilo. E nós vemos aqui Jonas quebrando esse paradigma, que sim, filhas de Deus também sofrem. Às vezes pela escolha de outro, nós podemos sofrer. Nós vemos Jonas aqui sofrendo, porque hoje em dia é quase que, como eu disse, uma heresia, vocês viram assim, olha, filhos de Deus podem passar por vales áridos, por desertos. Se você fala isso, você é repreendido na igreja, está repreendido em nome de Jesus. Não aceitamos. E as pessoas dizem, não aceite. Como assim? O problema da teologia de muitos é que eles determinam algo que eles não têm capacidade de determinar. Eu já vi pessoas dizendo isso, olha, o dia que você estiver na prova, né, determina a vitória. Decrete a vitória. E, meu irmão, quem somos nós para determinar alguma coisa? Ninguém.
O que nós devemos fazer é suplicar a Deus por graça e misericórdia para que Ele venha ter compaixão de nós. Esse é o caminho mais bíblico, esse é o caminho que nós vemos aqui. Apenas súplicas. Então o livro de Jonas, ele consegue juntar coisas aparentemente antagônicas, né? Nós vemos ele juntando punição com cuidado. Sim, ele pune o seu profeta e cuida do seu profeta. Nós vemos ele juntando juízo e amor, porque as pessoas pensam que essas coisas são distintas, né? Uma coisa é o juízo, outra coisa é o amor. Não, são características do mesmo Deus. Do mesmo. Não podemos aceitar um Deus apenas de um lado. É por isso que em Deuteronômio ele vai dizer assim: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Ou seja, todas as coisas estão debaixo do meu controle. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. A primeira coisa que nós vemos aqui no início do livro de Jonas é o juízo e o cuidado de Deus. Veja, muitos dizem assim: olha, o simples fato de um peixe estar ali praticamente na porta do barco esperando Jonas apenas ser lançado para fora, aquilo foi um livramento. Deus livrou o profeta através daquele peixe. Isso é verdade? Claro que é. Sim. Mas antes de ser um livramento, aquele peixe foi juízo de Deus sobre um profeta rebelde. Foi juízo de Deus sobre Jonas. Porque você lembra? O povo estava ali orando, os ímpios orando, buscando o Deus deles. E Jonas estava fazendo o quê? Estava lá no porão. Não queria nem saber de orar. E então, depois que a tempestade vem, depois que o peixe o engole, no capítulo 2, ele vai dizer assim: na minha angústia, orei ao Senhor. Ou seja, o peixe veio para trazer angústia em primeiro lugar. Livrou Jonas da morte? Óbvio que sim, mas trouxe angústia. Além do mais, veja, todos esperavam que o homem de Deus orasse, não orou. Aí então, veio uma tempestade por conta dele. Olha o tanto de desgraça que começa a vir por conta de desobediência. Eles iam morrer mesmo assim. Se Jonas fosse jogado, eles não tivessem peixe, Jonas ia morrer, claro que ia. Deus o livra através do peixe, mas o peixe foi um sofrimento tremendo. Eu falei nas últimas pregações sobre James Bartley, aquele pescador que ficou um dia na barriga de um cachalote, e por conta de suco gástrico e tudo aquilo lá, ele ficou escamando durante anos depois de sua recuperação, e ainda conseguiu viver, 18 anos. Mas aquilo foi um prejuízo para Jonas. Aquilo foi Deus, na verdade, punindo. E veja, Jesus ele vai dizer assim como eu estive 3 dias no centro da terra, simbolizando a morte, assim Jonas ficou. Ou seja, Jonas é um símbolo clássico de sofrimento. Jonas passou um inferno dentro daquele peixe. Eu sei que às vezes você tem na mente aquilo que eu tive durante anos, né? Porque por conta de desenhos lá da infância, eu via Jonas quase que fazendo fogueirinha dentro do ventre do peixe lá, e tranquilinho. Não, óbvio que não. Sofrimento em cima de sofrimento. Sozinho, sem ninguém, na escuridão. Eu vi um documentário uma vez sobre presos que eram muito rebeldes demais, até entre os rebeldes. Eles eram colocados em solitárias e às vezes ficavam lá por 40 dias, num quartinho de 1 metro quadrado, apenas com um feixe da luz do sol, onde o pessoal ali da carceragem passava comida e retirava comida. 40 dias nessa desgrama. Os 3 dias de Jonas foi muito pior. Oh, com certeza muito pior. Solidão, tempestade, inferno são destinos daqueles que fogem de Deus. Daqueles que fogem do que Deus ordenou. E veja como que Jonas foi rebelde proposital. Foi de propósito. Deus diz assim: olha, profeta, eu quero que você vá para Nínive. Diz a Escritura que ele desce, paga a passagem. Percebeu que as pessoas estão dispostas a pagar para não fazer a vontade de Deus? Paga a passagem e pega o caminho oposto, vai para Tarsis. Tarsis era ali o sul da Espanha, era a última parte conhecida até então, né, naquele período ali. Ou seja, ele de fato paga uma passagem e vai para o fim do mundo. Simplesmente para esconder de Deus. Com coisas que é possível, né? Eu e você esconderam do Senhor. Eu vejo Jonas tentando se esconder de Deus na cidade lá, de Tarsis. Eu me lembro de Adão. Adão peca e Deus vem ter com Adão. Você lembra que Adão se esconde atrás do arbusto? Eu fico imaginando Deus olhando para Adão e falando: Adão é um piadista, não é possível. Como assim, rapaz? Quer esconder de mim justo aí? Mas sabe qual que é o grande problema que nós temos? Por vezes nós escondemos do Senhor. E sabe onde? Dentro da igreja. Numa religião. O lugar preferido onde muitos se escondem do Senhor está na frequência assídua de cultos, de domingo, de quarta,
porque ele acha que o simples fato de estar num dia de culto dá a ele a liberdade de fazer o que quiser durante a semana. Desde que eu esteja no domingo, desde que eu contribua, desde que eu faça a minha parte, bom, não tem problema, né? Uma bebidinha de vez em quando, ver umas pornografia, dar uma traidinha no marido, na esposa, não tem problema, mas eu vou. Ele está se escondendo de Deus dentro da igreja. É um absurdo. E quantas pessoas, às vezes, nós vemos com argumentos tão fajutos, sabe? Argumentos que eu digo de pessoas de fora da igreja, né? Por exemplo, elas dizem assim, não tem como acreditar na história de Jonas, que era literal. Daí você diz assim, você acredita que o mundo foi criado e que o mundo evoluiu? Óbvio que eu acredito em Darwin. Você acredita que foi evoluindo, mas você não consegue acreditar em Jonas. Você consegue acreditar que este mundo, ele veio à organização através de uma explosão, que o caos gerou ordem. Mas você está dizendo para mim que você não consegue acreditar que um homem ficou por 3 dias no ventre de um peixe? Você é um piadista. Colocam a culpa nos outros. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu não frequento a igreja porque na igreja tem muitas pessoas igual a mim. E tem, óbvio que tem. Mas isso, na verdade, é um subterfúgio, é uma desculpa para que eles possam continuar vivendo ao seu bel prazer, vivendo da maneira em que eles preferem. Porque igreja perfeita, querido, você nunca vai achar. E o dia que você achar, eu desafio você, não se torne membro dessa igreja. Porque o dia que você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Por quê? Porque você não é. Então temos que nos acostumar, não foi isso que eu li no começo? Perseverar na doutrina dos apóstolos, porque pessoas são falhas. Pastores são falhos, irmãos são falhos. Veja, vocês têm um pastor para errar com vocês. Eu tenho mais ovelhas para errar comigo. E se eu surtasse cada vez que alguém errasse? Não podemos. Suportai-vos uns aos outros. Nínive, uma cidade pervertida, foi salva por meio de um sermão de 5 palavras. No original, o sermão de Jonas eram 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só. 5 palavras. Na nossa tradução dá 6 ou 7, né? Uma cidade pervertida foi salva por conta de um profeta rebelde, de um sermão mal preparado, onde ele não queria pregar. Mostrando que, quando há um coração quebrantado, até um pastorzinho meia boca é o suficiente para que você possa ver Deus agindo na sua vida. Todavia, quando há um coração duro demais, ainda que o próprio Cristo esteja na sua frente, você vai se endurecer. É isso que nós vemos. Pessoas vendo Jesus fazendo milagre na frente de seus olhos, e mesmo assim, não reconheceram. Agora, Jonas, ele demorou para ver o juízo de Deus sobre a sua vida, lembra? Deus primeiro manda a tempestade. Aquilo já era um alerta. Jonas. Olha a desgraça que está acontecendo por conta de você. Jonas. O que ele fez? Nem aí. Vai morrer todo mundo? Então morra todo mundo. Não é só eu? A tempestade vem e ele não percebe. Por vezes, eu e você passamos por tempestades, por dificuldades, por angústias, por vales. E nós não conseguimos perceber que é o mesmo Deus que lançou a tempestade sobre Jonas, lançando tempestade sobre nossa vida. Para que nós venhamos, pelo menos por um momento, parar e refletir. Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Essa é a coisa mais óbvia que eu e você devemos fazer diante do sofrimento. Eu sei que nem todo sofrimento nós podemos dizer que é por consequência imediata de pecado. Não, claro que não. Mas se eu e você formos sinceros e lembrarmos do Salmo 139, que Davi diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Davi ora dessa maneira, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu e você, diante do sofrimento, diante da tempestade, a gente pode orar diferente. Senhor, eu sei que há caminho mau. Mostra para que eu possa me esforçar e mudar. Só que às vezes vem o desemprego, a enfermidade, a crise, os problemas, e a gente não se quebranta. A gente continua enrijecido. A gente continua duro, então Deus vai nos quebrando, até nos mandar, de fato, para o ventre do peixe. Não é muito mais fácil se arrepender antes? Se quebrantar antes? Você nunca parou para pensar que, por vezes, o inferno existencial que nós passamos é por conta dos nossos pecados? Por conta das nossas escolhas? Como eu disse domingo passado, se eu não me engano, se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, passaríamos uma semana sem sentar. Porque nós somos os maiores causadores dos nossos problemas. Mas, todavia, entretanto, esse mesmo peixe que foi instrumento de juízo, óbvio que também foi instrumento de livramento. Claro que foi. Porque foi por conta desse peixe que Jonas se manteve vivo. Poderia ter morrido.
Se ele continuasse no mar, era questão de minutos, ele iria morrer, mas por conta do peixe se manteve vivo. E em meio ao juízo, em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento, diz a Escritura que este homem então orou. É interessante, né? Então Jonas, no ventre do peixe, orou. Porque é na dificuldade, na maioria das vezes, que nós vamos lembrar de buscar Deus. É na dificuldade que nós vamos lembrar de olhar para cima. É quando o médico chega diante de nós, quando você está com um parente doente, ele diz assim, olha, no seu caso, só Deus. Aí então a gente lembra, puxa, eu vou buscar Deus. Mas se nós fizéssemos isso de forma preventiva, buscássemos a Deus constantemente, veja se não é assim, às vezes é no meio da humilhação que você lembra de orar. No meio da crise financeira, no meio de um casamento quase acabado, um fio apenas segurando, então você lembra de buscar a Deus. Nada contra, mas você poderia ter buscado antes. Mas ainda assim Deus continua sendo misericordioso. Se nós o buscarmos, nos arrependermos, o mesmo juízo que foi sobre Jonas e que se transformou em livramento, da mesma forma pode acontecer na minha e na sua vida. Aquilo que nós fizemos de errado, se houver um arrependimento genuíno, é claro que Deus pode converter em bênção. Hoje de manhã eu e minha esposa conversávamos com o nosso filho mais velho e nós estávamos mostrando a ele, né, dizendo que nós fizemos tudo errado em nossa infância. Nós começamos a namorar com 15 anos. Sua mãe engravidou com 17 anos. Perdeu o primeiro. Engravidou de você com 20. Nós tínhamos tudo para dar errado. Ninguém nos dando direção, ninguém mostrando qual era o caminho certo. Não culpa os nossos pais porque eles não tiveram conhecimento também, então não puderam passar. Olha a diferença de você para seus irmãos. Hoje vocês já podem ouvir o que é certo desde já, para que vocês não venham cometer as mesmas burradas que nós cometemos. E se assim vocês teimarem em fazer, pode ter certeza que vocês vão receber devido juízo, porque vocês tiveram o privilégio de ouvir e mesmo assim decidiram não obedecer. Agora, quando nós erramos, porque nós não sabíamos, acontece de Deus transformar a desgraça em graça. Eu, esses dias, né, estava minha esposa lá na casa, minha sogra ouvindo Cassiane, ela adora Cassiane. Eu percebi que meu filhinho menor fica tão calmo quando ouve música de corinho de fogo. Que coisa! E eu detestava esse tipo de coisa. A gente construiu a nossa casa ouvindo essas músicas e eu vim injuriado. Mas olha como que Deus usou uma situação totalmente adversa para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu nunca me via como convertido. Jamais. Minha esposa fala, vamos para a igreja. Eu falei, nunca. Esquece. Então, se há de fato um arrependimento, um quebrantamento, Deus com toda certeza pode transformar a desgraça em graça. Várias vezes eu e você precisamos passar por essa experiência de Jonas. De sofrimento, de angústia, de solidão, de desespero. Sabe por quê? É nessa situação que nós vamos conseguir lembrar de Deus. E às vezes todas essas coisas acontecem para que nós venhamos a perder a esperança no dinheiro, nas pessoas, nos bens e olhar apenas para o Senhor. É tão certo que em 2 Coríntios, olha o que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Paulo, ele estava passando por um naufrágio, a ponto do apóstolo dizer assim, acabou, já é, não há esperança, vamos morrer, essa é a certeza que nós temos. Então ele diz, Deus nos conduziu a isso, para que nós pudéssemos ter a esperança apenas nele, apenas no Deus que ressuscita mortos. E segundo e último princípio, põe ali, por favor. Segundo princípio, nós vemos a misericórdia de Deus. Veja, no finalzinho do livro de Jonas, no capítulo 4, vai dizer assim, que Deus é tardio em irar-se. Ao contrário de nós, né? Nós rapidinho estouramos. Deus é tardio. Por vezes ele demora. Jonas não queria que aqueles homens ninivitas se convertessem. Não queria. Tudo que um pastor sonha na vida
é pregar e ver gente se convertendo. Jonas prega um sermão mal-humorado, sem preparo nenhum. Em uma mensagem, 120 mil pessoas se arrependem do pecado. Um sermão para 120 mil conversões. Nós, hoje em dia, 120 mil sermões para uma conversão. É mais ou menos por aí. Mas veja, Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Deuteronômio 5 vai dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Em que sentido? Não acreditamos de forma nenhuma em maldição hereditária. Mas em que sentido que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração? Se você tem um pai que ele é um usuário de droga, se você tem um pai que não é um bom trabalhador, que deixa para você apenas dívidas, problemas, você vai levar isso por muito tempo. A não ser que aconteça um milagre, você trabalhar muito e prosperar, esses problemas vêm sobre nós. Porque enquanto muitos morrem e deixam heranças, outros morrem e deixam dívidas. Então, o filho que não fez a dívida acaba recebendo isso daqui. Não apenas isso. Do mesmo jeito que ele diz que Deus, ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, ele diz que a sua misericórdia dura até 1000 gerações. Ou seja, Deus é justo para com aquele que erra, mas é infinitamente mais misericordioso quando há arrependimento. No Salmo 30 diz assim, olha, a ira do Senhor não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Deus se ira? Sim. Deus pune? É o que ele está fazendo com Jonas. Mas desde que há arrependimento, nem que seja lá na sarjeta do ventre do peixe, a transformação e a misericórdia do Senhor. Acho que há 2 domingos eu preguei sobre o filho pródigo. O filho pródigo é um Jonas. Exatamente. Alguém que estava bem na casa do pai e ainda assim deseja o mal para o pai, porque quando ele pede a sua parte da herança, ele está dizendo isso. Não, morra, quero que o senhor morra. Ele pega e parte a um país distante. Lembra? Jonas, distante para Tarsis, filho pródigo, país distante. Mais longe possível. E ali o prejuízo vem rápido. Vem a fome, perde seus bens, perde tudo. Aí então na sarjeta, ele lembra. Os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. Voltarei. As dificuldades da vida nos fazem olhar para o Senhor. E não importa o quão longe nós tenhamos ido. Se há arrependimento e quebrantamento, assim como Deus foi misericordioso para com Jonas, assim como o pai do filho pródigo foi misericordioso para com ele, Deus sempre será misericordioso para comigo e com você. Mas veja, os ímpios, aqui em Jonas, vai dizer que os ímpios buscaram a Deus. O Deus deles, é verdade, o Deus deles. Mas mesmo aqueles ímpios buscando o Deus deles, diz a Escritura que o Deus nosso, do céu, ouve aqueles ímpios que não estavam orando a Ele e decide intervir. Você consegue ver a misericórdia de Deus sobre esses marinheiros para que eles não morressem? Mesmo não orando a eles, você estar lá fazendo a sua prece, a sua santa, a Iemanjá, seja lá o que for. E mesmo assim, Deus tem misericórdia e graça da sua vida. Olha em relação aos ninivitas. Pensa num povo perverso. Eu quero depois de Jonas pregar sobre Abacuque, né, que vai falar bastante também sobre esse contexto histórico aqui. Abacuque dá alguns detalhes a mais. Mas, historicamente, os ninivitas, que eram os assírios, eles eram um povo de extrema perversidade, mas muito ruim. Eles matavam crianças pequenas simplesmente para não ter o trabalho de cuidá-las. Hoje em dia é normal, né? Só que você mata no ventre. Mas eles faziam isso, matavam crianças. Eles, quando capturavam seus amigos, cortavam mãos, cortavam pés, arrancavam a língua puxando, empalavam seus inimigos. Eu expliquei aqui o que é empalavam, lembra? Empalavam é você pegar uma lança bem grande, colocar no orifício anal e atravessar até a boca. Assim eram esses homens perversos. Enterravam as pessoas até o pescoço para que elas pudessem ter uma morte lenta. Esfolavam pessoas vivas. Esfolavam, literalmente, arrancar a pele da pessoa viva. Ao verem que os assírios estavam chegando, sabe o que muitos povos faziam? Se matavam. Ora, você sabendo que esse exército inimigo está vindo capturar você, sabendo o sofrimento que eles trazem a todos os povos aos quais eles conquistam,
Ora, é muito mais fácil, é um sofrimento menor, né? Passa a espada no pescoço e já era. Era isso que muitos faziam. E então, esses homens perversos ouvem um pastorzinho rebelde, dizia assim: ainda 40 dias vocês vão ser destruídos. E desce e vai embora. Apenas isso. E esses homens perversos se arrependem dos seus pecados. Olha para você ver a misericórdia de Deus sobre Jonas. Deus teve misericórdia dos ninivitas, Deus teve misericórdia de Jonas. Gente, é por isso que nós não somos Deus. Porque se eu fosse Deus, eu tinha matado Jonas. Eu não tinha aguentado. É muita rebeldia demais. Olha para você ver, Deus diz assim, olha, vai a Nínive, rapaz. E diz a Escritura que ele vai depressa para o caminho oposto. Caminho oposto. Não, o Senhor mandou, eu vou para outro caminho. Depois, então, Deus começa a quebrantar o Jonas. Manda o peixe, ele sofre, o vomita. Aí, então ele vai e prega a um povo que ele não queria pregar. Aqueles homens se convertem. Sabe o que Jonas faz? Fica furioso. Fica bravo. Pede a morte para si 2 vezes. Não, Senhor, eu não queria que esse povo convertesse, não me mata. Eu prefiro morrer do que ver esse povo convertido ao Senhor. E então, no capítulo 4, né, no finalzinho lá, Deus vai dizer assim: Jonas, é justa a tua ira? Porque lembra que Jonas ele fica irado porque Deus faz uma plantinha que faz sombra sobre ele. Então ele fica feliz. Aí Deus envia um verme que come a plantinha e Jonas fica furioso por conta da plantinha. Então Deus vem e diz: rapaz, é justa a tua ira? Sabe o que Jonas fala? Sim, é. Tinha que morrer todo mundo. Ô petulância, hein? Ainda assim, Deus consegue ser misericordioso para com esse profeta. Deus diz: você acha que uma planta é mais importante do que 120 mil vidas? Jonas diz: sim. Vão para o inferno esse povo. Rebelde. Para você ver, meu irmão e minha irmã, que não há nenhum bom no livro de Jonas. Não há. Os marinheiros orando aos seus deuses idólatras. Os ninivitas, os assírios, perversos. Jonas, rebelde, desobediente. Ainda assim nós vemos a bondade do Senhor alcançando esse povo. Eu não sei quanto a você, mas eu lembro o dia que a bondade de Deus me alcançou sem eu merecer coisa alguma. Não, eu nunca fui como esses assírios aqui não. Perdidão, não. Ah, mas o tanto que eu me achava bom era demais. Nunca, eu falei com os irmãos, nunca dei trabalho para os meus pais, nunca usei droga, sempre fui um filho obediente, e casei com a minha primeira namorada. Ai, mas ainda assim, pensa num orgulho que fazia eu me achar a última bolacha do pacote. Lembra quando o Cristiano Ronaldo diz, né? Eu sou o melhor. Era quase eu, versão brasileira. Eu sou o melhor. Aí então Deus vai nos humilhando, nos humilhando, nos humilhando. E então nós vamos conhecendo ao Senhor e vamos vendo o quão podre e pervertido nós somos. Aí então eu comecei a entender aquilo que Paulo dizia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, das quais Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. E eu sou o principal. Eu apenas dessa parte da Bíblia, eu discordo, né? Eu acho que não é Paulo, acho que sou eu agora. Eu me conheço. Eu tenho certeza que eu sou pior do que Paulo. Mas eu lembro quando a graça do Senhor me alcançou. E uma família totalmente idólatra. Sim, não havia nenhum cristão na minha família. Eu fui o primeiro. Criado e nascido ali, praticamente, nasci em Guará, mas fui criado em Aparecida a vida inteira. Coroinha da Basílica. Coroinha de tudo que é a igreja católica lá, eu e o Tiago, meu primo ali no fundo. Era o padre no meio, eu de um lado, ele do outro. Boa parte da nossa infância assim. Aí então, eu vejo a graça de Deus me alcançando lá na idolatria. Lá na minha perversidade, ainda que seja com a primeira e única namoradinha, mas lá no errado. Lá no orgulho. Então eu vejo o dia em que eu cheguei em um culto onde a palavra de Deus foi pregada. Então eu comecei a ver os meus pecados e eu comecei a ver o quão mal eu era e quanto eu carecia de graça. O quanto eu precisava de perdão do Senhor. É por isso que você não vai ver pessoas boas buscando a Deus. Por quê? Ora, pessoas boas, teoricamente, não precisam. Quem busca Deus, via de regra, são pessoas que se veem como más.
Esse é o problema. Não existe pessoa boa. O que existe são pessoas, dois tipos de pessoas apenas. As que são pecadoras e as que ainda não reconheceram que são pecadoras. É só esse tipo de gente que existe. Não existe pessoas buscando a Deus, e sim Deus buscando pessoas. E Jonas é um exemplo disso. Os marinheiros não buscaram a Deus, buscaram outros deuses. Os ninivitas não buscaram a Deus. Deus buscou a eles. E Jonas, obviamente, foi fujão. Você, meu querido, não veio aqui por amor. Aquele papinho, né? Você veio para os caminhos do Senhor pelo amor ou pela dor? Irmão, não existe isso. Todos nós viemos pela dor. Alguns pela dor de uma vida fracassada, de um casamento destruído, de um parente doente, de uma enfermidade, de um câncer, de uma pobreza, de uma miséria, seja lá o que for. Muitos por conta dessa desgraça. Outros, como eu, vieram também pela dor. Só que qual dor? A dor de um vazio existencial enorme dentro do coração que nada preenchia. Nada. Conquista, bem, nada. Faltava o Senhor. Então, eu e você devemos lembrar daquilo que Jesus diz, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O Senhor escolheu a nós. E por que Ele precisou nos escolher? Porque se não fizesse essa escolha, nenhum de nós aqui o teríamos escolhido. Ninguém. Deus precisou nos escolher. Em Filipenses, Paulo vai dizer assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Se nós estamos aqui, não foi simplesmente porque nós um dia decidimos, vou. É porque Deus, em sua graça e misericórdia, tocou o nosso coração, efetuando em nós o querer. E não apenas o querer, também o realizar. Por que Jonas, ele não conseguiu ver a misericórdia de Deus? Porque ele, no começo, se via como bom. Não precisa de Deus, não busca Deus mesmo diante da tempestade. Jonas se achava melhor que os outros. Por isso ele não queria que os ninivitas se convertessem. Mas convenhamos, Jonas não era bom. O povo hebreu não era bom. Por mais que eles se achavam melhores, não eram. E sabe qual a prova disso? O próprio Deus diz. Deuteronômio capítulo 9, versículo 6. Olha o Senhor diz. Ele dizendo por que ele escolheu o povo de Israel. Ou por que ele nos escolheu também. Entenda-se da mesma forma. Deuteronômio 9, 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la? Pois tu és um povo de dura cerviz. Ou seja, vocês acham que eu estou recompensando vocês porque vocês são bons? Não, vocês são de cerviz aqui, cervical, né? Vocês são um povo que não se dobra. Vocês não têm nada melhor que os outros povos. Eu escolhi vocês porque eu sou gracioso. Jonas se achava bom, isso era típico de judeu, que não enxergava que Deus podia ser misericordioso para com os outros. Só que olhe, né, já estou encerrando, os patriarcas, nós vemos patriarca adúltero, nós vemos patriarca medroso, nós vemos Moisés, que casou com uma mulher do mundo. Dá para ficar nervoso, fala que não dá para ficar nervoso com um cara desse. Senhor, como pode? Nós vemos absurdos. Ainda assim, aquele povo não se enxergava como pecador. Olha a diferença de Esdras. Diz a Escritura que mulheres estão sendo estupradas, mortas, fome, miséria, desgraça. Na época de Esdras, a fome era tão grande que uma mãe chegava para outra mãe e dizia assim, vamos comer o meu filho no almoço e o seu na janta? Fato. Você acha que é muitos venezuelanos comerem cachorros, pets? A fome que era tão grande que eles comiam crianças. Crianças. Então, diante de tanta desgraça, sabe como que Esdras ora? Ele ora assim, Senhor, nós temos recebido menos do que merecem as nossas transgressões. Diante de um cenário de calamidade, sem templo para orar, sem culto para ir, crianças sendo mortas, mulheres sendo estupradas. Ainda assim, Esdras diz, o Senhor tem dado menos do que merecem as nossas transgressões. Por quê? Porque Esdras de fato sabia aquilo que ele merecia. A partir do momento que nós sabemos daquilo que nós realmente somos merecedores, meu irmão, tudo que acontece na nossa vida é lucro. Tudo. Se você entende que você merecia ser condenado ao inferno e no piso mais quente,
Tudo que acontecer na sua vida de ruim ainda é bom. A pergunta não é se Deus quer abençoar a mim e a você. A pergunta é: nós temos um coração quebrantado o suficiente para reconhecer que não há bondade em nós, para reconhecer que nós não passamos de miseráveis pecadores e que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor? Se assim houver um coração em nós, oh, Deus não tem nenhum problema em nos abençoar, em fazer daquilo que era desgraça, graça, em transformar a nossa vida por completo, porque se Ele transformou povos como os ninivitas, a ponto de dar a eles a chance de ouvirem o Evangelho e serem salvos, quanto mais Ele pode fazer conosco, se houver arrependimento, quebrantamento e mudança de vida. Amém? Mudança de vida.